Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia e esse é o canal Márcia Patchwork. Hoje eu vou mostrar para vocês como que se faz aquela colcha que eu publiquei. Eu coloquei nos meus stories essa semana uma colcha toda de quadradinhos e depois eu coloquei lá no feed também, porque como os stories desaparecem rápido, né? Eu coloquei no feed também e coloquei no grupo das alunas da Márcia. Então, quem não viu, vai lá olhar. É uma colcha bem bonita. Eu perguntei se queriam aprender e muita gente disse que queria, então eu vou ensinar para vocês, já que estão me pedindo para eu ensinar colcha. Só que é complicado ensinar colcha para vocês porque o espaço aqui é pequeno, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que faz o bloco, que é bem fácil, tá? É só ir fazendo aos poucos. E como é o estilo que eu gosto, que é colorida, com retalhos, né? Então eu vou ensinar, porque eu já cheguei na idade que quer fazer só aquilo que gosta e que dá prazer. Nem tudo dá para ser assim, né? Mas o que dá eu vou fazer. Então, esse trabalho, a gente vai montando os blocos, tá? Vou mostrar para vocês como é que fica, ó. O bloco fica assim, tá? Ó, fica assim. E depois a gente vai emendando um bloco no outro e o desenho vai se formando, tá? Então, o que que a gente precisa para fazer esse bloco? Precisa de tiras de tecido. Aquele da colcha eu fiz com polegadas, 3 polegadas. E antes que eu esqueça, quem me passou o modelo daquela colcha foi minha amiga Liege, tá? Um beijo para Liege, eu acho que ela não vai ver esse vídeo, mas um beijo para ela assim mesmo. Ela fez e eu achei linda, ela prontamente me passou a dica como que fazia. Já faz muitos anos, inclusive aquela lá eu já vendi, mas eu tô com saudades dela e aí eu acho que eu vou fazer outra. Se tiver alguém interessado em ter uma colcha naquele modelo, já vai botando o nome aí. Então, o que a gente precisa? Para cada bloco, a gente vai precisar 6 cores, tá? Ó, 6 cores. Eu fiz a minha com aquela da colcha com 9 polegadas. Mas aqui para fazer, para mostrar para vocês, para não ficar muito grande o bloco, eu fiz com 6 centímetros. Aquela lá foi com 3 polegadas, que corresponde a 7 centímetros e meio. Essa aqui eu fiz com tiras de 6 centímetros. Porque como vocês sabem, eu vou cortando dos retalhos, eu vou cortando tiras de 4, 5 e 6 centímetros para guardar. Aí eu guardo tudo enroladinho, né? Ó, eu guardo tudo assim enroladinho, ó, conforme o tamanho, né? Da largura da tira que eu cortei. Então, vocês vão escolher 6 cores. Eu vou baixar aqui e vou mostrar para vocês. Então, vocês vão escolher 6 cores, tá? Essas aqui só para demonstrar aqui, eu não vou costurar elas, que eu já costurei a outra. 6 cores de tecido. Como é que vocês vão saber o comprimento da tira? Se eu preciso, se aqui tem 6 centímetros, eu vou emendar uma na outra e depois eu vou cortar de 6 em 6. Então, 6 vezes 6, eu precisaria de uma tira de 36 centímetros de comprimento. Mas eu sempre coloco um pouquinho a mais, que é para acertar a beiradinha. Então, eu cortei com 40, tá? 40. Se vocês forem fazer, por exemplo, com essa tira aqui de 10 centímetros de largura, 10, vão cortar com 10, 6 de 10, né? 10, 10, 6 vezes 10, 60 centímetros. Então, vocês façam a conta aí de acordo com a largura da tira que vocês cortaram. Depois que eu cortei essas tiras, eu coloco, eu escolho, né, a posição, e eu escolho sempre uma para ser a que vai se aparecer mais,
tá? Que vai realçar no meu bloco. Então, nesse caso aqui, eu escolhi essa aqui, um laranjinha claro. E é por ela que eu vou botar na ponta. Essa aqui, no caso, o que eu escolheria? Eu escolheria essa daqui, que é a mais escura. Então, eu começaria por ela. E depois ia intercalando. Eu gosto muito, quando eu vou fazer, de intercalar ou um claro, um escuro, ou então um liso e um estampado. Mas não quer dizer que seja liso totalmente, ó. É liso, considero liso, mas ele tem umas texturinha. Então, ficou, ó, estampado, liso, mas não é liso, é um xadrez. Estampado, liso, tá? Só para vocês se guiarem. Porque se bota estampado com estampado, às vezes não realça o desenho. Então, depois que eu escolhi as cores que eu vou usar no meu bloco, que eu determinei a sequência que eu vou usar, eu vou pegar e vou emendar um no outro, uma tira na outra. Então, aqui eu já emendei, ó, tá? Já emendei. Aqui, qual que eu escolhi para realçar? Essa vermelha. Então, coloquei um liso, um estampado, um liso que não é liso, um estampado, um outro liso que também não é totalmente liso e um outro estampadinho. E vejam que esse último daqui, ele coordena aqui com esse aqui, ó, tá? Depois que eu emendei tudo, a tendência da gente é querer passar, tá? Passar, virar do avesso, passar para um lado, passar para o outro. Só que eu não aconselho vocês a passarem ainda. Depois que costurar 6 tiras aqui, vão juntar a primeira com a última e fechar aqui, ó, tá? Fechar esse tubo. Então, eu vou fechar aqui para já mostrar para vocês como é que fica. Ó, costurei e ficou assim, ó, um tubo. Agora, eu vou pegar a minha base de corte e vou pegar a minha régua e vou acertar essa pontinha aqui, ó, para deixar bem retinha, tá? Depois, vocês vão entender por que eu não passei ainda, tá? Eu vou alinhar aqui o risco da régua com a costura, para ele ficar bem retinho, e vou cortar aqui com o cortador. Ó. Tiro a pontinha. Vocês não façam isso sentada como eu tô fazendo, tá? Façam em pé. Depois, vocês vão virar e vamos começar a cortar daqui para lá, da esquerda para a direita. Quem for canhota, corta da direita para a esquerda, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou colocar os 6 centímetros, alinho o risco da régua com a minha costura, corto 6 e vou cortando 6 de 6, tá? Ó, 6 vezes eu tenho que fazer isso. Então, é isso aí. Olha, gente, uma dica, ó, para vocês. Aqui vocês podem colocar um pedacinho de fita crepe nos 6 centímetros, porque já aconteceu comigo de eu estar cortando e às vezes me atrapalhar e cortar na medida errada. Cortar no 5, cortar no 7. E como eu já cortei as tiras aqui tudo de 40, para dar a 6 de 6, se eu cortar um errado, já é perdido todo esse trabalho, porque não vai ter, se eu não tiver mais tecido igual para fazer outras tiras, foi tudo perdido, tá? Ó, aqui sobrou esse pedacinho aqui, porque eu tinha colocado, né, a mais. Então, essa dica aqui é bem boa, tá? Aí depois vocês puxam a fita, ó, e deu, bota a fita fora, tá? Então, agora a gente vai começar a abrir as costuras. Ó, esse aqui até eu emendei, ó, porque não tinha que desse os 40, eu tinha 2 pedaços menores e eu emendei, tá? Então, eu vou começar por esse vermelho aqui. Eu quero que esse vermelho fique bem em cima. Então, ó, ele tá assim, né? Ó,
Então, se eu quero que esse vermelho fique em cima, eu desmancho essa costurinha aqui, ó, tá? Ó, vocês façam assim para desmanchar, ó. Por esse lado aqui, pega o desmanchador de costura de vocês, ó. Façam assim, desmanchem um pontinho, pula 3, um pontinho, pula 3. E aí, depois é só abrir, que ele abre bem fácil, tá? Então, coloca essa aqui vai ser a primeira. Agora, na segunda, o que que vai acontecer? O vermelho vai ficar em segundo lugar. Então, eu já sei que o vermelho vai ficar em segundo. E esse aqui, que era o último aqui, o verdinho, vai passar para o primeiro, tá? Então, eu vou desmanchar aqui, ó. Que no começo eu tenho que desmanchar porque tem o arremate. Então, pulo 3, corto 1, pulo 3, corto 1, pulo 3, corto 1, e aqui o último também. Aí, é fácil, ó. É só puxar assim. Aqui no arremate eu não desmanchei. Aí, puxa, ele desmancha bem fácil. Então, ó, o vermelho era o 1, agora o vermelho é o 2. E o último aqui passou a ser o primeiro, tá? E assim a gente vai fazendo. Agora, o vermelho vai ser o terceiro. Então, eu coloco assim ele na posição, ó, que ele vai ser o terceiro. Cuidem para não inverter, tá? Porque se vocês fizerem assim, ele também vai ser o terceiro, mas daí não vai ficar a posição certa. Então, aqui o vermelho é o terceiro, o verde vai ser o segundo e o último, que era o amarelinho, vai ser o primeiro. Então, desmancho aqui. E aí, vocês vão fazendo assim até desmanchar todas as tiras. Gente, eu quero convidar vocês para irem lá na escola, conhecer a escola, serem minhas alunas, tá? A gente tá com vaga para os cursos. Então, quem já foi minha aluna e quiser voltar, volta, que tem vaga, né? Aí eu queria muito que a Delminha voltasse, a Cris voltasse. Eu sei que vocês que mora longe, né? É difícil, mas uma vezinha na semana, né, gente? Não custa nada vocês irem lá pra gente matar saudades. Se não puderem ir para fazer aula, vão um dia só para me visitar, para ver as colegas e matar saudades. Também, se quiserem fazer outro curso, que tiverem enjoada do patchwork, podem ir fazer outro curso. Ó, agora o vermelho já tá na 4ª posição, tá? E ó, ele vai andando. Agora, o que tem que ir para cima? Esse amarelo forte. Então, eu já sei que tem que começar com o amarelo aqui. Então, o amarelo vai ser o primeiro. Ó, o amarelo vai ser o primeiro. E esse estampadinho aqui vai ser o segundo, tá? Então, eu desmancho aqui. Então, gente, a gente também tá com um bazar montado lá no hall da entrada da escola. Quem quiser ir lá para ver o bazar, vai ser muito bem-vinda, né? E se quiser voltar para fazer curso, pode ir, que tem vaga, não só para o patchwork, para outros cursos também. Agora o vermelho vai ser o último aqui, ó. Vai ser o último da pontinha, vai ser o vermelho. Então, eu já sei que ele tem que ficar aqui embaixo e logo em cima dele vai ser o verdinho. Então, eu já sei que eu tenho que abrir aqui. Entre o vermelho e esse aqui é onde eu vou abrir. Então, gente, vão lá fazer, né? A minha escola, para quem não sabe, é no município de São José, em Santa Catarina. Nós temos 3 andares de escola, com todos os cursos de artesanato e corte e costura, tricô, crochê, pintura em tecido, em tela, biscuit, artes aplicadas, lingerie, patchwork, bordado à mão, bordado à máquina. Ó, gente, então já tá assim, tá? Já dá pra ver aqui a escadinha, né, do vermelho. Então, agora eu vou emendar. Então, por que eu não passei as costuras aquela hora? Porque agora que eu vou determinar para onde que vai a minha costura.
Então, uma carreira ela vai ficar toda para lá e a outra carreira vai ficar toda para cá. Então, eu coloco assim, ó, uma costurinha para cá e outra para lá. E coloco um clips ali bem no encontro, para ficar bem certinho. Se a gente tivesse passado essas costuras antes, agora uma carreira ia estar passada para o lado certo, a outra carreira ia estar passada para o lado errado, lado contrário, não é errado, mas é o lado contrário, e a gente ia ter que passar tudo de novo para o outro lado. Então, assim, vocês não têm tanto trabalho, né, de ter que estar despassando e passando de novo, e aí fica mais fácil, tá? Então, agora aqui só vem costurando, ó, bem na calma. Uma dica que eu vou dar para vocês que é muito importante, gente. Quando vocês estiverem fazendo esse trabalho, eu até já posso imaginar quem é que vai fazer, né? A gente já vai conhecendo as seguidoras, as alunas, então já sabe mais ou menos quem tem o perfil para trabalhar com esse tipo de técnica. E quando vocês forem fazer, vocês, ó, aqui, ó, eu vou ter que desmanchar porque eu passei aqui, a costura ficou virada, ó. Então, vou desmanchar só uns pontinhos aqui para arrumar. Ficou aonde eu emendei o tecido ali. Depois, no geral, ó, depois que tiver pronto, ó, nem aparece que tá emendado, ó, tá? Fica bem discretinho. Vocês vão passando, vão costurando uma na outra. Então, agora aqui, ó, quando vocês forem pregar a próxima, vocês já sabem que essa aqui tem que ficar tudo para cima. E essa aqui, então, vai ter que ficar para baixo. Então, na hora de costurar, já coloquem a costurinha virada para baixo, tá? Ó. E uma outra coisa que é importante para vocês saberem. O ponto da máquina sempre tem que estar no ponto pequeno para fazer isso. Não costurem com o ponto grande da máquina, porque senão vai desmanchar muito fácil. Então, coloquem no ponto número 2, máximo 2,5, tá? Para não desmanchar. E aí, vão pregando. Assim, ó, tá para cima, aqui, ó, que eu preguei. Então, eu já vou vendo que tá ficando certo. Porque se a gente costura pelo outro lado, às vezes a gente, na hora de passar a costura aqui, acaba virando a outra costurinha. Então, como a de baixo já tá na direção aqui, ó, pra cá, então fica mais fácil, né? Ó, tá? Ficou certinho. E a gente confere, se não ficou certinho, é só desmanchar aquele pedacinho e consertar. Agora aqui eu vou continuar, vou pregar mais essas 3 e já vou mostrar para vocês como ficou. Ó, gente, já tá tudo costuradinho, tá? Mas não passei nada ainda. Então, agora eu vou colocar aqui em cima da minha mesinha e vou passando faixa por faixa, ó. Então, essa aqui, a primeira, é tudo pra direita, ó, tudo pra cima. Passo com ferro pra cá, ó, e já deito essa costurinha pra cá pro meu lado. Essa primeira costura. E a segunda foi tudo pra baixo, ó. A segunda tá tudo pra lá. Então, daí eu já venho aqui com ferro e passo tudo pra cá. Aí, agora, já deito a costurinha pra cá. Vocês, não sei se vocês conhecem, lembram, né? Quando era criança, quando a gente tinha uma musiquinha que a gente cantava assim: lá vem um navio, lá vem outro, vem que vem assim, tanta gente. Agora eu lembrei dessa musiquinha passando assim. Ó, lá vem um navio, lá vem outro, tanta gente. Nada a ver, né, gente?
Olha só. Aqui eu vou ter que arrematar, que deu uma descosturadinha. E aqui eu costurei virado, ó. Com todo cuidado, ainda costurei virado. Então, o que que eu faço? Só abro aqui, ó, um pontinho daqui e um pontinho daqui. E inverto aqui a costurinha. Ó, já passei, tá? Uma vez fica assim. Quem prefere fazer com as costuras abertas, pode fazer com as costuras abertas, tá? Eu prefiro fazer assim, que eu acho mais fácil. Então, mas quem quiser fazer com a costura aberta, faz com a costura aberta. Aí, depois que vocês tiverem os blocos todos montados, vocês vão emendar os blocos assim no outro, tá? E aí, ele vai ficar com aquele efeito lá que ficou na colcha que vocês viram lá na foto. Uma coisa bem importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês têm que fazer todos os blocos na mesma máquina e com o mesmo pé calcador, porque se vocês mudarem de máquina já dá diferença, tá? Então, ó, esse aqui eu fiz ontem lá na escola. E esse aqui eu fiz em casa hoje, ó. Fiz esse aqui na máquina industrial. Então, como eu cuidei, ele ficou quase do mesmo tamanho. Mas assim mesmo deu uma diferencinha, tá? A diferença ficou, deixa eu ver onde, ficou aqui, ó. Nesse sentido aqui. Então, foi na hora que eu emendei as tiras uma na outra. Nesse sentido aqui, ficou menos diferença. Na hora que eu emendei os quadradinhos um no outro, deu menos diferença, ó. Mas na hora que eu emendei as tiras uma na outra, olha a diferença que deu. Deu 1 centímetro mais ou menos, tá? Então, isso aí tem que prestar bastante atenção. Vocês, na hora de fazerem, vocês façam tudo na mesma máquina, com o mesmo pé calcador, tá? Então, só para fazer vocês rir, era assim, gente, ó. A gente, quando via uma criança, né, com o dedo no nariz, a gente dizia assim: lá vem um navio, lá vem outro, vem que vem assim, tanta gente. Alguém conhecia essa musiquinha aí? Ou será que sou só eu que conhecia, que lembrei agora? Se vocês também conheciam, me diz aí, me conta para eu não passar vergonha sozinha, tá? Por favor. Gente, olha só. Era isso então, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam a colcha e que me mostrem. E se vocês tiverem dificuldade para fazer a conta das medidas, por exemplo, vocês querem fazer a tira de vocês com 8 centímetros, mas não sabe calcular o tamanho da faixa aqui, vocês podem me perguntar que eu ajudo vocês, calculo para vocês, tá? Então, era isso por hoje. Um beijo para todas. Se eu conseguir gravar mais um videozinho esse fim de semana, eu boto mais um lá na quarta-feira, tá? Então, até a próxima semana. Um beijo para todas e fiquem com Deus. E se gostaram, deixem um like, gente. E coloca alguma coisa nos comentários. Compartilha com as amigas. E me sigam lá no Instagram, marcia.pet, e no Facebook. E quem quiser participar do grupo do Facebook, lá no grupo do Facebook, gente, é assim, as meninas fazem os trabalhos e botam a foto lá dos trabalhinhos que elas estão fazendo. Então, é bom porque daí vocês vão fazer o trabalhinho de vocês com a técnica que eu ensinei e também vão compartilhar com as colegas, tá bom? Um beijo para todas, fiquem com Deus e até a próxima.